Bem-vindas a mais uma segunda-feira e a mais uma conversa do Bani aqui para iniciar a semana da melhor maneira possível. Espero que tenhas tido um excelente fim de semana, isto com solinho, um bocadinho de chuva, um bocadinho de calor, um bocadinho de frio e andamos assim para agradar a todos de certa forma, mas não agrada muito aqui às cordas vocais. Mas sem mais demoras, vamos aqui abraçar mais um tema sempre, eu costumo dizer sempre profundo, mas descontraído. Porquê? Porque convido-te a participar aqui comigo, a sentar. Bem-vinda, Sandra, já temos aqui a Sandra. A Sandra é daquelas que segue imenso aqui as conversas do Bani, e muito grata por isso. E sei que também há muitas pessoas no meu núcleo de seguidores, que aos pouquinhos também vai crescendo, e obrigada por seguirem também o meu trabalho, mas tenho muita gente a ver em diferido, mas quem pode estar aqui em direto, claro que há uma sinergia diferente e isto faz com que também valha para mim muito a pena estar aqui nestes diretos. Mas mais do que as minhas vontades, ou mais do que para mim fazer sentido, faz sempre sentido eu trazer conteúdo de valor para ti, mesmo que tu não me possas assistir aqui no direto. Eu vou convidar a quem entrar aqui no Instagram para caminhar aqui para o YouTube, para o canal do YouTube da Sofia Coelho Designer. Para que, Sofia? Para seguir aqui os slides que eu costumo apresentar. E é sempre diferente, é mais fácil às vezes percebermos e termos uma percepção diferente também daquilo que eu vou partilhando aqui contigo aqui deste lado. Também eu vou aproveitar para fazer aqui um refreshzinho na página, porque às vezes isto depois deixa de apresentar aqui os slides, porque já está há algum tempo aberto. Mas o conteúdo que eu trago tem a ver com o tema do mês, a mentira do corpo ideal, e vamos falar muito, e estou a falar muito nisto, porque para mim tem feito mais sentido consolidar ideias de mês a mês. E este mês em especial, porque estou a fazer o preparativo para o workshop, e tem tudo a ver com o biotipo. E o biotipo, o que é isso, Fia, do biotipo? O biotipo tem a ver com o teu tipo de corpo, ou para ser mais fácil, se calhar, entenderes, a tua silhueta. De certeza que já ouviste falar da silhueta, do que é isso, do formato do corpo, uma pessoa com mais cintura, menos cintura, e tem tudo a ver com isso. Tem a ver com o formato do teu corpo. E não são poucas as vezes, eu não queria aqui errar na palavra a usar, mas não são poucas as vezes que as mulheres, em geral, porque é com quem eu falo, não têm a percepção do corpo atual que têm. E agarram-se muito àquela ideia da etiqueta, do número, do serve, está tudo bem, é o que interessa é que sirva, e até está confortável, ótimo, e está. E as coisas não são assim tão lineares, tão frias, tão chapa 5, como se costuma dizer. Porquê? Porque o que então vai servir para ti vai servir para todas as outras mulheres que por acaso também usem o teu tamanho. E não é assim. Às vezes até usamos o mesmo tamanho que outras pessoas e não vai assentar de forma igual em nós. Porquê? Por isso mesmo. Porque falta o teu conhecimento também do teu tipo de corpo para poderes valorizar quem tu és. Ou seja, tu vais comunicar uma mensagem e faz todo o sentido. Então, o tema de hoje tem a ver com: será então a roupa o problema? Ou será que é o corpo que ainda não aprendeste a vestir? Será que se calhar não estás a vestir corretamente o teu corpo? Ou são aquelas peças que estão ali no armário que até podem te servir, que até não estão fora de moda, até estão atualizadas, mas que nada têm a ver contigo? Também pode ser isso. Então, eu vou convidar-te já aqui, avise comigo, eu vou partilhar aqui o meu ecrã, porque parece que não. Eu costumo dizer sempre assim, isto vai ser rápido, eu tenho pouca coisa aqui nos slides, que é para falar mais um bocadinho, mas passa uma hora num instantinho, portanto, vou já aqui partilhar contigo aí desse lado, aqui o meu ecrã. Quem está, ou quem vai ver em diferido, também pode comentar, pode até comentar que está bem diferido para eu ter a noção de quem é, ou se posso entrar depois também em contato contigo para te poder ajudar.
mas tem uma vantagem que é poder pôr-me em velocidade mais rápida. Já viram a sorte? Eu acho que já estão a ver aqui a minha partilha do ecrã, penso que sim, e então vou aqui dar início. Esta imagem é como se nós procurássemos algo, não é? Eu abri aqui a minha mala, mas podia ser um feixe de um vestido ou de uma peça de roupa, mas aqui estou eu à procura de algo. E se calhar é aquilo que tu também procuras algo, às vezes pode ser só exteriormente, muitas vezes acaba a ser imagina que tu gostas das tuas peças, tu sabes bem qual é o teu estilo e só precisas aqui de técnica, ferramenta, só exteriormente ser trabalhada. Pequenos apontamentos, pormenores, os acessórios, a forma como comunicas. As pessoas que vêm à televisão, não é por acaso que elas são vestidas de determinada forma. E não, muitas vezes não é assim que elas se vestem no dia a dia. Porquê? Porque existe um objetivo de comunicar. E onde se vê muito isso é, por exemplo, num filme ou numa telenovela, numa série, em que elas, ou seja, aquelas personagens, aquelas atrizes, estão a vestir um papel. O papel da pessoa que estão a vestir, o tipo de personalidade que estão a dar, também vai estar muito adaptado com o tipo de roupa, de imagem, de cabelo que vai ser ali produzido. Ou seja, há uma imagem que sem a pessoa falar já está a comunicar. E o mesmo acontece contigo. É importante que tu percebas se há um ajuste e a tua desconexão com o espelho é só mesmo só exterior, e aí é só uma questão de técnica, ou de perceber que o teu corpo mudou e são reajustes, mas é técnica, ou então existe um trabalho muito mais sério e existe este abrir quase nas profundezas de ti, tens de perceber o que é que vai aí dentro, porque pode ser a tua personalidade, a forma como tu vives e encaras a tua vida hoje, ou até se tens um negócio, aqui como a Sandra está aqui connosco, tem o negócio dela, ou mudanças na tua vida, de posicionamento também que queiras mudar ou criar aqui uma disrupção qualquer. E aí sim, são coisas mais internas, não quer dizer que as ferramentas sejam necessárias ou não sejam necessárias, porque poderão depois ser necessárias também, mas implica um trabalho antes disso, porque senão só tens peças bonitas vestidas em ti, mas que não te dizem nada. Então é importante perceber que ponto é o teu. Então hoje os tópicos que vou aqui abordar contigo, digam-me se estão a ouvir bem. Sandra, diz, porque eu afastei aqui um bocadinho o micro, não sei se estão a ouvir bem. Então os tópicos que eu vou tocar aqui. Não adianta uma peça bonita se ela não te favorece. Isto é importante. Eu já falei aqui várias vezes sobre os arranjos, essas coisas todas, o corte também, o tipo de peça, o tipo de tecido, o caimento, tudo é importante. Escuta mais a tua intuição e quando eu já preparei este direto há algum tempo, mas se calhar hoje vou tocar aqui num pormenor, numa coisa que aconteceu hoje, que vem aqui muito com isto da intuição. Em terceiro, tudo se alinha quando começas a vestir o que te representa verdadeiramente e depois acaba por ser tão natural, tão fluido que tu até perguntas: mas como é que eu não fiz isto mais cedo? Porque é que era para mim tão difícil, não é? Andei anos a ser quase uma tortura ir às lojas e depois quando tudo se alinha, não é? Na tua cabeça, interior e exteriormente, acaba por ser tão mais fácil que já nem pensas nessa dor que muitas vezes está aí. Então vamos falar de não adianta ter uma peça bonita. A roupa certa no corpo errado é sabotagem silenciosa. É que és tu própria, que tu compras a roupa, eu acredito que mais ninguém compra roupa por ti, pelo menos se calhar 99,9% das pessoas que estão aqui, se calhar que me vão ouvir, ou seguem as tendências, as modas, vão às compras, eu penso, não quero aqui escrever na pedra algo, mas eu penso que quase toda a gente compra as suas próprias roupas e tem a liberdade de poder escolher aquilo que quer vestir. E quantas vezes acabam por se manter neste ciclo de comprar peças erradas? Ou peças que são bonitas, são certas, são todas elas com uma conjugação harmoniosa muito bonita, a peça está muito bem feita, acabamentos espetaculares, pode ser uma peça única, exclusiva, que mais ninguém tem uma igual à tua, mas depois não é para o teu corpo. Ou até
A peça é apenas bonita e nada tem a ver contigo. Então isto é uma sabotagem silenciosa porquê? Porque tu fazes isto de forma inconsciente. Tu estás tão em piloto automático a fazer o mesmo comportamento tantas vezes que não tens este distanciamento para perceber que realmente estás a fazer isto contigo mesma. É que se fosse outra pessoa a fazê-lo, uma pessoa ainda compreendia se por algum motivo não tivesses, por exemplo, grande poder de escolha ou vivesses noutro país e quase te obrigassem, perdão, a ir por um caminho que tu querias outro e não pudesses por algum motivo. Mas eu acredito que não é o teu, por isso acho que não há motivo para tu permaneceres em algum sítio ou permaneceres a fazer algo que apenas te destrói, sabota, frustra-te e tu próprio nem estás a ter essa consciência da dimensão disto. E então, um erro comum, ou seja, aquilo que possa ser a tua realidade. Escolher peças com base no gosto estético, no teu gosto pessoal. Ai, eu gosto de flores grandes, enormes, estampados enormes. Mas imagina, se tu tens muito peito, ou se tens muito estômago, por exemplo, que a maioria das mulheres que me seguem tem aquela barriguinha, muitas vezes pós-gravidez, que nunca voltou, ou a menopausa que alterou aqui muito e trouxe alguma flacidez que parece que não se consegue perder, é mais difícil, muito difícil, às vezes, mulheres perderem ali determinadas coisas nas zonas que não gostamos tanto, mas imagina que tu tens um gosto pessoal que adoras flores, mas tu às vezes podes não ter a noção, cá está, a técnica, não é? Aquele pormenor que olhando com as ferramentas certas, o mapa certo, vai-te dar uma direção e uma percepção diferente. Que se tu tiveres essas características no teu corpo, só te vão aumentar de volume, porque são pontos de chamada, de visuais, em que vai estar aí mais impacto do olhar para zonas que tu não queres. E tu vais ver e vais dizer assim, hoje eu estou realmente gorda, parece que isto está tudo, parece que isto ainda me faz maior. E podem ser, por exemplo, estes pormenores, ou seja, tu, Sofia, mas eu vou deixar de usar flores, eu gosto tanto de flores. Usas mais pequenas, com um estampado mais pequeno de flores, mais discretas as flores. Eu não estou a dizer não usar cor, podem ser flores coloridas, mas as próprias flores serem mais pequenas, para não dar tanta grandiosidade já ao teu corpo e às dimensões do corpo. Inclusive, às vezes, os estampados ficam em zonas que não ficam assim tão bem. Mas numa flor enorme, sob a zona de um dos peitos, por exemplo, até parece que há um desequilíbrio depois visual, porque muitas vezes não é simétrico, não são cortadas de forma simétrica as peças, é onde calhar e onde couber, cabe. E às vezes pode desfavorecer mais do que o benefício que traz. Então é importante, e se calhar é um dos erros que possas estar a fazer. E outro erro, que também não é assim tão pouco comum, que eu conheço algumas mulheres que fazem isto, e são tendencialmente um bocadinho mais velhas. Comprar sem experimentar. Né? Ou seja, olham para a etiqueta, estão cansadas das compras, sentem-se mal de ir para o provedor experimentar, ou já compraram uma parecida e guiam-se pelo formato, ou fazem aquele truque do enfio o braço na calça e dizem e isto é o tamanho da minha cintura, tendo em conta que eu posso ter uma cintura mais subida, não é? Se eu tiver uma calça que vem um bocadinho mais acima, já não vai bater no sítio habitual onde eu a usava. Portanto, é importante que tu experimentes a roupa que compres e que faças as alterações necessárias quando há necessidade de o fazer. Uma consequência destes atos e destes erros comuns de adquirir peças desta maneira. Ter um armário, está aqui um erro, ter um armário cheio de roupa que não te favorecem ou que não te representam, comprar peças bonitas mas sentes-te frustrada no espelho, não sabe por que razão a roupa parece errada em ti, ou seja, compras a roupa, ela até é bonita, vês outras pessoas até com peças iguais, porque a probabilidade de ver pessoas com as mesmas peças, porque a loja tem muitas peças de vários tamanhos, portanto a mesma peça é vista se calhar facilmente com outras pessoas, por outras pessoas, tu vês
E tens aquela comparação a peça de certeza que vai ficar espetacular em mim, porque ela é bonita a peça. E depois acabas por olhar ao espelho e não fica nada igual, não é? Não sabes por que razão aparece errado em ti, culpas do teu corpo, muitas vezes, o problema sou eu, ou seja, estás a querer que o corpo caiba na peça e não adaptar a peça ao teu corpo. Estamos aqui a inverter os papéis, desistes de experimentar coisas novas, muitas vezes levada a más experiências. Eu penso que foi na semana passada que eu disse que havia uma cliente que queria levar a filha ao altar e queria levar vestido, mas nunca se gostava de ver vestido. E ela ali foi quase como uma obrigação, porque por ela não ia levar, mas disse, eu vou levar a minha filha ao altar de vestido, porque ela faz questão, e então ela quase que se obrigava, mesmo sabendo que provavelmente não ia gostar de se ver. Porquê? Por todas as outras vezes que ela tinha andado a experimentar vestidos de cerimónia, não tinha gostado nenhum. E então, às vezes, más experiências, nós ficamos com aquilo retido ali na memória e acabamos por não voltar a experimentar, nem experimentar coisas novas, porque eu não vou gostar, não é? É o que diz a tua cabeça. É o mesmo, por exemplo, onde é que isto costuma se ver muito? Quando nós provamos um prato, por exemplo, na nossa infância ou na nossa adolescência, um prato de comida, e que ficamos na memória a dizer, experimentei aquilo, não gostei. E então, passado 20 anos, continuamos a dizer, eu não gostei daquilo, nunca mais como aquilo. E não voltas a experimentar, porque se calhar se voltas a experimentar, tu já tens completamente o tipo de paladar, já está trabalhado muito diferente daquilo que tinhas na altura, já experimentaste muitas outras coisas, se calhar quem o preparou, ou a forma como tu experienciaste aquele prato, não foi o ideal. E se voltares a experimentar, se calhar vais dizer, olha que engraçado, não tem o sabor que eu me lembro, ou isto assim, fica muito melhor, mas realmente daquela maneira eu já não gosto, mas desta até gosto. Ou seja, começa a abrir aí a tua mente, porque isto depois pode levar a consequências de não gostaste de ver porque também não sais do mesmo registro. Então ficas ali com o armário muito neutro, muito igual, com medo de errar muitas vezes, e ao longo do tempo crias desconexão com o que vês ao espelho, frustração e inseguranças. Sem falar da tal comparação que se mantém. Vou só aqui a ligar o computador, porque isto, estar aqui a trabalhar horas no computador, depois ele vai pedindo aqui bateria. Então, uma solução boa para poderes. Bem-vinda, bem-vinda. Se quiseres, vem aqui para o YouTube, que eu tenho aqui slides. Solução: conhecer o teu corpo, não é? O teu biotipo real, o que tu tens agora. Para de comparar com o que tinhas há uns anos atrás, porque podes estar mais magra ou mais forte. Eu às vezes reforço aqui mais a ideia de estar mais cheinha, mais forte, porquê? Porque são muitas vezes essas dores que as mulheres que falam comigo têm. Ainda no final da semana, agora da semana que passou, tive uma mensagem, tive a trocar uma mensagem direta do Instagram, em resposta a um story que eu coloquei, e foi assim uma coisa profunda, de uma pessoa que eu não conhecia, só conhecia assim, atrás do ecrã, numa reunião, em que falámos, nem falei diretamente com ela, ouvi-a a falar, e ela depois foi seguir a minha página, eu agradeci-lhe e começámos a trocar mensagens, isto para dizer que às vezes falamos também ou abrimos um bocadinho mais com quem parece que nos compreenda ou que nos escute. E às vezes não temos as pessoas certas que nos escutem e que também nos façam ver outra perspectiva. E isto para dizer o quê? Há histórias muito profundas e tu se calhar tens as tuas próprias dores, os teus desejos, as tuas histórias, e é importante também teres a noção que tu és fruto de muita coisa. Isso não tem de ser uma coisa má, porque muitas vezes fazes essa autopunição, fazes aí o teu chicote, e a maioria das vezes somos nós que usamos o próprio chicote em nós, ou então, como eu costumo também dizer, metes-te dentro de uma gaiola e fechas-te lá dentro. E é preciso tu começares a desconstruir esta imagem que foste criando também de ti. E o teu corpo real não é o corpo que tu tenhas de manter continuamente daqui a uns anos. Podes ir transformando e trabalhando
para alterar no que é possível fazer, o que estiver nas tuas mãos, para o fazer. Mas há coisas que não consegues de hoje para amanhã, não vais conseguir perder 20 quilos de hoje para amanhã. Nem 50 quilos, nem 10 quilos, e nem 5 quilos, e se calhar nem 1 quilo. Mas, se tu começares a valorizar o que tens hoje, não estou a dizer resignar-te, estou a dizer aceitar o que tens hoje e vestir aquilo que tens hoje, tu vais vestir da melhor forma aquilo que tu tens e não de forma errada aquilo que tu tens. São realidades completamente diferentes que podes ter. Então é importante não te guiares tanto por aquilo que vês nas redes, não te guiares tanto por aquilo que tu tinhas há 20 anos atrás ou com o corpo que tu tinhas aos 20 ou aos 25 e começar a olhar para o teu corpo real. E então, é isto que eu tenho agora. O que é que eu posso fazer com o que eu tenho agora? E então começa a criar estas soluções e não te vitimizares tanto. Saber o que valoriza ou desequilibra cada zona do teu corpo, isto tem a ver com o autoconhecimento do teu corpo, e aplicar o efeito espelho positivo, ou seja, vestir-te com consciência do que atrai o olhar e criar harmonia. Ou seja, as proporções, a lógica, o que é que valoriza, o que é que não valoriza, qual é o ponto que tu gostas mais do teu corpo, qual é aquele que tu não gostas tanto. Então começa a criar nas tuas peças, na forma como tu combinas as tuas peças, os teus looks, começa então a valorizar isso. Ou seja, eu tenho muita anca, eu não gosto da minha anca, não gosto muito, quero esconder. Então, se tu queres esconder, se eu for colocar mais volume e uns drapeados de lado da tua anca, vai evidenciar ainda mais aquilo que tu não gostas. Portanto, começa a ter lógica naquilo que tu gostas. Nem é bem ter lógica, é ter essa consciência, teres essa noção real de se eu estou a trazer volume, uma peça que tem volume ali, e aquele volume está sobre aquilo que eu tenho mais volume do meu corpo, e eu não gosto, porque há pessoas que gostam e até torneiam, tipo as Kim Kardashians, que metem ainda ali mais volume, entristecer a barriga, a cintura, para depois ainda ter mais volume na zona da anca, do rabo. Isso é uma imagem pensada e por escolha. Uma coisa é ter escolha, mas elas também têm essa estratégia, é a imagem delas de marca. Mas se não é tua, se não é o teu objetivo esse, e é esconder, ou seja, não evidenciar tanto, porque o corpo está lá, mas sim, de forma estratégica, podes criar uma harmonia visual mais bonita e que te traga mais paz com aquilo que tu vês. Portanto, são coisas que não são difíceis, mas às vezes é preciso um mapazinho para nos trazer essa clareza e guiar de forma estratégica. Quando o corpo muda, a roupa tem de acompanhar este novo ciclo. Estás a continuar a vestir coisas que não estão de acordo com o teu corpo atual, com o teu corpo real. É o real, é esse que tu tens agora. E então vais andar sempre em desconexão contigo, não vai dar. É como aqueles de dizer sim e não. Tipo, não, sim. Uma coisa está a dizer uma coisa, tu dizes uma coisa, a cabeça está a dizer outra. Tens de dizer sim quando é sim e não quando é não. Ou seja, a roupa tem de estar alinhada com o teu corpo real, com o teu perfil de pessoa, com a tua identidade, com a mensagem que tu queres transmitir, com os teus valores e trazer ao de cima o melhor que tu tens. Senão, não vale a pena. Não vale a pena. É um investimento que tu fazes com as tuas roupas que é uma pena estarem ali, porque se calhar tens peças incríveis e não estão a fazer brilhar. Então, erros comuns com esta situação. Continuar a vestir-te como vestias no passado, ignorando as tuas mudanças corporais e também a tua personalidade. Vais-te vestir como tinhas 10 anos, com se calhar t-shirts com bonecos, ou com coisas de fantasia, ou com unicórniozinhos cor-de-rosa, com arco-íris. Não, foste largando provavelmente, não quer dizer que não haja pessoas que gostam, há pessoas que gostam muito da Disney, da Pixar, de elementos assim, mais infantis, mais esses ícones. Está tudo bem, está tudo bem. Desde que a pessoa saiba que vai transmitir uma mensagem mais infantil. Mas onde é que eu vejo, por exemplo, este tipo de pessoa?
Por exemplo, jardim infantil. As pessoas que eu conheço que usam muito isso trabalham com crianças. Ou seja, o espírito delas também é o tipo de público com quem trabalham. Mas se calhar se fosse assim vestida para estar atrás de um banco, para estar numa coisa assim mais ou uma professora lá, assim, de línguas, num gabinete de arquitetura, por exemplo, está tudo bem, se tiver a ver com a tua personalidade, mas pode bloquear ou pode estar a passar uma mensagem que se calhar não é aquela que tu queres e não estás a perceber que é isso que estás a transmitir. Ou seja, se tu descolaste, eu acredito que descolaste daquela imagem infantil, mas continuas como adulta a procurar essas referências, não é? Acredito que não o continuas a fazer. Então, porquê é que continuas a fazer de há 10 anos atrás ou de há 20 anos atrás, em que já eras mais adulta, mas ainda não, se calhar, tinhas passado por aquilo que passaste hoje, ou não pensas como pensas hoje também. Então, tudo tem de estar alinhado. E escolher roupas para esconder em vez de valorizar. Isto acontece muito com as pessoas mais fortes. Ou então com aquelas que estão extremamente magras e querem esconder a magreza. Também acontece. Ou seja, vou parecer mais volumosa para não me chatear. Então escondem através de roupas largas. Mas uma pessoa insegura num corpo que é um bocadinho cheinho também tem tendência a cometer este erro, que é pôr um saco de roupa em cima, vou esconder a minha barriga, mas também escondo tudo. E há estratégias. E podes ter e usar roupa larga, mas com determinados corpos que valorizem também o resto do teu corpo. Consequências. Algumas roupas que adoravas já não funcionam. Sentes-te apertada ou engolida ou mal representada a tal mensagem por certas peças, evitas o espelho e começas a comprar mais roupa larga, não por estilo, mas por uma fuga, que era o que eu tinha acabado de dizer. E tudo está interligado. Qual é a solução? Aceitar o corpo atual como referência principal. Teres isso como base, ponto de partida. Não o futuro que tenhas a idealizar que vais ter ou que vais ser. Isso sim, pode ser aquela ideia do eu vou caminhar para alguma coisa. Qual é o objetivo que eu quero caminhar? Porque senão, se não tens o objetivo, depois também não caminhas para coisa nenhuma. Mas ter esse objetivo de eu quero ter isto, eu vou trabalhar para isto, mas eu ainda não estou nisto, que é diferente. Eu ainda não sou aquilo que eu quero, mas vou fazer o caminho para lá chegar. À medida que tu vais fazendo este caminho, vais readaptando em cada momento, em cada transformação que vais tendo, se for física, e depois o mental também vai mudando, digo-te já. Mas a cada momento que tu vais alterando, tu também vais fazendo este ponto de situação das roupas se irem também acompanhando neste processo evolutivo. E acredita que tu estás com foco de atingir o ponto B. Tu estás no ponto A e o teu foco é atingir aquele ponto B. Mas acredita, quando chegares ao ponto B, não vai ser o mesmo ponto B que idealizaste quando partiste do ponto A. Vai ser bem melhor e diferente. Porque até lá passaste por outras transformações, micro-transformações, micro-vitórias. E aquilo para ti já não é a mesma coisa. E as tuas vitórias vão começar bem antes de lá chegar. E se calhar já não vai ter a mesma intensidade daquele objetivo que tu achavas que era megalómano. Se calhar vais chegar a meio e vais dizer, estou espetacular, adoro aquilo que eu tenho agora. E no entanto não atingiste aquele resultado que inicialmente tinhas querido. Porquê? Porque para ti já estás alinhada, antes sequer de lá chegar. Então, criar um guarda-roupa que acolhe e que não castiga. Por estar a abrir o teu guarda-roupa e estares a martirizar-te, não é? Ou com roupa que não te serve, ou com roupa que tu compras que para quando te servir, ou para... porque tens peças que nada têm a ver com a tua personalidade. Portanto, o ideal é começares a criar aquele guarda-roupa que faça sentido. Porque senão tens ali um carrasco diário, sem necessidade. O ponto 3. E eu queria-te ainda há bocado dizer uma coisa que, quando fiz aqui a apresentação, como é importante ter aqui estes... Vou só aqui espreitar se tenho aqui comentários. Olha, obrigada, Sandra. A Sandra está a dizer que se eu... Bem,
Mas eu queria te dizer que existem aqui coisas que são importantes e é engraçado que, sem querer, e até vou parar aqui um bocadinho a partilha para estar aqui em meia. Hoje, de ontem para hoje, aconteceu que eu queria te falar aqui disto e calhou por mero acaso, que às vezes tu tens a tua própria resposta sem saberes. Sem saberes quais são as roupas que tu mais gostas ou que se calhar tu já sabes que te valorizam e que têm a ver contigo. Tu às vezes até dizes, não, se calhar isto não tem nada a ver comigo, essa cor se calhar é muito ousada, nem pensar, mas no fundo, se calhar até é por ali o caminho. Isto porquê? Lá está, quando tu queres dizer que o teu cérebro quer dizer que sim, o coração quer dizer que sim, mas a tua lógica, o que tu te obrigas, aquilo que tu te habituaste a fazer, ainda continua a dizer que não, que são as tuas inseguranças que vêm de cima, as tuas crenças, aquelas coisas todas maravilhosas que a gente tem, os medos, medo da crítica, isso tudo junto ali numa balança que às vezes pesa muito. Mas a minha irmã mais velha, hoje ia ter um momento especial para ela, assim, uma coisa profissional, em que, pronto, ela queria ir um bocadinho diferente, não que ela quisesse mudar a personalidade dela ou parecer quem não é, porque isso eu não aconselho a ninguém, mas queria ir um bocadinho mais arranjada. Não? E ela até é bastante simples. E ela pediu uma opinião sobre aquilo que achava que devia levar. Então eu pedi para ela tirar fotografias da roupa, pronto, o que é que ela tinha pensado e eu ia dar a minha opinião. Então ela tirou assim umas selfies e mostrou-me. E é engraçado que ela não teve a noção daquilo que fez. E se calhar também não. Mas é isto que eu te vou convidar também a fazer e a fazer esse exercício. Eu digo sempre às minhas alunas para fazerem este género de exercício e às clientes também. Mas ali a minha irmã relembrou-me este exercício e partilho aqui também contigo, caso ainda não tenhas ouvido. Ela quando tirou as fotos e me enviou, eu até estava para lhe dizer para levar uma determinada peça de roupa. Mas quando vi as duas fotos das duas peças que ela ia vestir, tinha pensado em vestir, os coordenados, eu disse-lhe que a expressão dela já dava a resposta dela. De forma inconsciente, ela já tinha escolhido a roupa que eu gostava de levar. E se eu fosse contra aquilo, eu já te digo o que é, e se eu fosse contra isso, ela não ia estar tão à vontade e tão confortável. E não digo confortável da roupa estar apertada ou não, porque ambas eram confortáveis. Confortável no estar, no comunicar, no falar, no gesticular. Porque é um todo, é um casamento. Quando nós andamos vestidas é um casamento, é a nossa imagem, os acessórios, tudo. Então eu disse à minha irmã, olha, tu com uma tu estás a rir e com outra tu estás séria. Portanto, tu já escolheste aquela que mais gostas. Agora sim, tendo em conta que nota-se que o teu cérebro gostou mais de se ver com aquela peça, o teu inconsciente gostou mais de se ver com aquele conjunto, vamos valorizar essa escolha. E então disse-lhe, vais usar outros brincos, substituis esse colar que não se vê, não meto, e depois ela até mostrou, depois com os pormenores dos brincos e do colar, porque ela nem estava com brincos na foto e estava com um colarzinho muito discreto, mal se notava. E depois ela tirou com a fotografia com a indumentária e com os acessórios que eu lhe disse, e depois eu disse, olha, o colar não pode estar tão comprido, porque são focos de atenção e onde o colar ia bater não era um bom foco de atenção para o público. Então eu disse, olha, se puderes, puxa o colar mais para cima para ele não ficar tão descido. E assim fez. Ou seja, pequenas coisas trazem um realce completamente diferente. Ela não deixou de ser ela. Ela apenas foi guiada para trazer ao de cima uma imagem melhor, porque ela vai comunicar e vão estar ali pessoas a olhar para ela numa coisa mais séria, mais formal, mas que era importante ela também passar uma mensagem. E eu quero te dizer isso, é que tu, muitas vezes, já decidiste e já escolheste aquilo que gostas, mas não te permites usar.
E então acho importante relembrar isto, porque às vezes esquecemos. E esquecemos de nos ouvir e de escutar. E então é importante isso. E tudo se alinha quando tu vestes aquilo que te representa verdadeiramente. A roupa não te deve encolher, não te deve diminuir, não te deve apagar. Pelo contrário, ela deve te fazer crescer, trazer-te vida. E quando eu falo da roupa, eu confesso que não posso só trazer aqui a roupa nem tocar só na roupa, porque é o cabelo. Hoje tenta esticá-lo. É o cabelo, são os acessórios, é a roupa, é o calçado, é a forma como tu olhas para as pessoas com quem falas, a forma como tu comunicas, a forma como tu falas e a forma do aquilo que tu dizes e aquilo que tu fazes. E tudo é importante, é um todo. Eu falo da roupa porque é a minha área, mas não posso e não quero que tu também te foques só na roupa. Porque um acessório mau acaba por a gente nem se lembrar já da roupa, porque só nos lembramos de alguma coisa ali, de um ponto negativo, em vez do todo positivo. Erros comuns. Acreditar que a imagem não importa ou que não é uma prioridade ou que é uma mera futilidade. Eu espero que já tenhamos passado um bocado isto. Porque eu acho que as mulheres que pensam ainda que é uma mera futilidade, eu acho que isto são lembranças de um passado ou de uma infância em que ouviram e ficou lá registado isso, muitas vezes, neste seio familiar ou de uma crítica que elas ouviam a outras pessoas até, e aquilo reprimiu ali algo. E às vezes são essas coisas que ficam ali na memória, guardadinhas numa gaveta, mas que tu não sabes porquê, mas te fazem com que tu não tragas ao de cima aquilo que devias. E às vezes isto vem do passado. Esquece que a imagem é igual a uma comunicação não verbal, por isso é que eu estava a dar aqui também o exemplo da minha irmã, e a roupa fala por ti, ou seja, a tua imagem, o tudo todo fala por ti, mesmo antes de verbalizares. Qual é a consequência disto? A roupa que usas no dia a dia já não te representa, não tem nada a ver contigo, sentiste-te invisível, apagada, sem presença ou até credibilidade. Imaginem eu estar aqui de uma forma completamente descurada de tudo, suja, com umas novas aqui, só se eu não tivesse reparado, mas desmazelada, como se para mim não fosse importante tu estares aí desse lado. Imaginei que eu vinha só picar o ponto para dizer, vamos ver se isto acaba, entretanto já fiz isto e qualquer coisa serve, até estava ali a fazer umas coisas e agora vim aqui de repente só para manter aqui, picar o ponto. Que mensagem é que eu estou a passar? Estou a falar deste género de temas, não iria estar coerente com aquilo que eu estou a pensar aqui de mensagem. Não é? Então é importante ou seja, as pessoas vão me escutar se eu também estiver coerente com aquilo que eu estou a dizer. E isso, se tu tiveres o teu trabalho, é importante tu também vejas isso como uma ferramenta e que nada tem a ver contigo como pessoa, não é? Não é nada a ti como pessoa, nem muitas vezes ao teu produto que é incrível, mas à forma como tu comunicas. Porque há pessoas que se calhar comunicam muito bem e não entregam nada bom, nada de jeito, digamos assim, nada de qualidade. Mas são tão bons falantes e têm ali uma imagem tão trabalhada que vendem qualquer coisa. E tu tens um produto incrível, tens um carinho enorme pelos teus clientes, dás imenso de ti, dás o teu melhor, e às vezes não tens de dar a alma, mas quase que o fazes, e no entanto parece que não chega àquele lado, não chega ao outro lado, não passa aquela barreira. E não tem a ver com a tua forma de ser, a tua pessoa, nem tem a ver com o teu produto. Tem a ver com a forma como tu comunicas. Sabe que tens a dizer algo, mas a imagem não traduz isso, ou seja, não passa a mensagem. Solução: construir uma imagem visual alinhada com o teu tipo de corpo e com a mensagem que queres passar, deixar a imagem trabalhar a teu favor, abrindo espaço para mais segurança, leveza e conexão, porque assim as pessoas, quanto mais te escutarem, mais te vão ouvir, mais te vão ver, mais vão seguir o teu trabalho e provavelmente mais te vão comprar.
Aprender a usar a roupa como uma aliada, ela é tua amiga, ela não é tua inimiga e o espelho também não é teu inimigo. E não veres isto como uma barreira ou usar a roupa também como um escudo ou uma máscara, porque também não vai longe, dura pouco essa pílula. É como comprar uma roupa nova, ficas com aquela adrenalina da roupa nova, vontade de estrear, depois à segunda vez ou à terceira vez que a vestes já não te diz nada. Ou seja, uma conclusão, e já vou parar aqui a partilha para ver se há aqui comentários. Uma conclusão, eu não sei se tu sentes isso ou se tu tens estas. Tu sentes que estás a reprimir alguma coisa dentro de ti? Esta falta de coragem, por exemplo, para usar uma nova cor, ou usar um novo corte, ou dói-te querer olhar para o teu corpo e perceber que corpo é o teu atual? Já tentaste perceber o que é que está aqui a dificultar, o que é que está aqui a criar atrito? Às vezes nós também não pensamos nisso, porque podemos ter engolido aquela cassete de que é uma coisa e no fundo vais ver e se calhar é outra. Não é ali que está o cerne do problema. Se calhar vem do outro lado e não é daquele que tu estás a pensar. Então, como conclusão, o teu corpo não é o teu problema. Porque existem formas, senão todas as pessoas fortezinhas estavam aí todas mal. E não. Eu vejo mulheres incríveis com corpos que vestem algumas delas bem à vontade de 48 e 50. Sabem estar. Eles são mulherões. E têm uma presença incrível. Agora, são felizes ou não? Isso há em todo lado. Eu não sei. Há pessoas magras infelizes, há pessoas normais infelizes, há pessoas gordinhas infelizes. Mas há pessoas gordinhas ou mais fortes, muito bem com a vida e muito bem resolvidas e super felizes. Há pessoas normaisinhas também, muito bem com a vida e felizes e realizadas. E há pessoas magras igual. Isto não tem a ver com o corpo. Tem a ver mais contigo do que com o corpo. A tua idade também não é o limite, não há uma barreira, não é chegar aos 40 e já não podes, ou 41 e já não podes, ou 45 e já não podes. Tudo tem a ver com a tua personalidade. Há pessoas que, engraçado, neste fim de semana tive em convívio, muita gente, festa aqui na terra, e estava uma senhora, serviu uma senhora, porque eu estava a fazer atendimento às mesas, e estava uma senhora à volta dos seus 70 anos, a dizer-me assim, eu adoro pessoas jovens, a falar com pessoas novas, e ela trabalhou quase 30 anos em escola, e ela dizia, eu adoro conviver com os jovens, adoro a parte académica, adorava estar com eles quando punham as capas por cima, eu gosto imenso de... E a senhora tem um espírito muito jovem, ela tinha ido ver a serenata a Coimbra com o marido e foram lá, tiveram lá um dia inteiro. E eu disse assim, olha, eu acho isso magnífico, porque há pessoas com 20 anos ou 30 anos completamente, não tem a ver com a idade, completamente assim, muito semblante mais pesado, ou muito sérias, ou um bocado mal com a vida também. Então isto não tem nada a ver com a idade, isto tem a ver com o teu espírito, a forma como tu encaras a vida. O verdadeiro desafio é continuar a vestir-te como se fosse uma versão antiga de ti, estás a perpetuar algo, não é? E isso é que é, se calhar, a tortura maior que possas ter. E quando aprendes o teu tipo de cor, qual é o corpo atual, ganhas um mapa, tens uma clareza enorme. Lá está, é como tens o GPS, eu dar-te o GPS e perceber, pronto, eu já sei, o meu corpo é isto, quando eu for escolher peças, eu já sei o que é de valorizar, o que é de comprar, o que é que funciona melhor. O corpo, o tipo de tecido. É que às vezes, tive uma aluna que ela disse assim, Sofia, eu já não olhei para aquele vestido, eu gostava daquele vestido, eu já não olhei para ele da mesma maneira, porque percebeu que licras ou tecidos com elastano não são um ideal para quando a gente tem assim umas forminhas mais volumosas em determinados sítios que queremos esconder, porque ele vai se colar ao corpo. E é importante também ter essa noção, porque traz clareza, de repente olhas e dizes, já percebi porque é que eu não gostava de me ver, havia aqui qualquer coisa que eu não gostava de ver, não percebeu porquê. E o vestido, a cor era linda, o corte do vestido era bonito, o tecido não funcionava. Deixas de andar às cegas, traz-me uma clareza enorme, e começas a ver o teu corpo com clareza, equilíbrio, e também começas a ter uma liberdade enorme, leveza e uma liberdade de expressão também. Existe a solução?
mas é o caminho que tu deves fazer. Ou seja, eu posso te dar o mapa, eu posso te dar o trajeto, digo-te quando é que tens de ir, para onde, qual é a melhor hora até, não estou a brincar, mas o momento tem de ser o teu. Pode não ser hoje o teu momento, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, mas também pode já devia ter sido, se calhar. Ou seja, tu já estás num momento em que precisas mesmo. É importante tu perceberes e alinhares, porque senão também não chegas a lado nenhum se for sentir como uma obrigação. Tu precisas sentir dentro de ti, eu quero aprender, eu quero mudar, eu sinto necessidade de tornar na pessoa que eu sinto aqui dentro que sou. Ou o corpo refletir isso mesmo. Então, as soluções existem e não existem poucas soluções. Eu não sou a única solução que tu vais encontrar aqui deste lado. Mas tu tens de querer fazer esse caminho, porque ninguém vai fazer por ti, nem eu posso fazê-lo por ti. Então fica aqui o convite para te inscreveres no workshop Biotipo de Poder, não é? Descobre o teu tipo de corpo e descobre também como vestir o teu corpo com confiança e clareza e libertar-te das inseguranças com a tua imagem. Serão sensivelmente 90 minutos, que eu não prometo que sejam, é um bocadinho mais, mas sensivelmente numa hora e meia tu já vais ter a tua clareza sobre o teu tipo de corpo e desbloqueares também o teu estilo, porque depois começas a perceber que vais te identificando com determinadas peças, determinados cortes e vais perceber se calhar o que é que faz mais sentido para ti. Para quê? No final disto tudo, é começares a gostar muito de ver ao espelho, não é? Começares a ter paz com a imagem que tu estás ali a ver, orgulho e uma serenidade também diferente contigo. Quem estiver aqui a ver os slides pode fazer a ler aqui este QR Code, mas quem quiser e não conseguir fazer isso, mande mensagem. Pode mandar só a palavra biotipo ou o workshop, que eu depois mando o link para te inscreveres, porque será no início de julho. Depois vais ver as datas, assim que entras vais ver as datas. Qualquer dúvida depois também falaremos. Se quiseres, deixas um comentário. Se fores ver em diferido ou agora, já a seguir, deixa um comentário como é que foi para ti este direto, qual foi o insight que surgiu aí, o que é que mexeu aí contigo, ou aquilo que eu disse que fez todo o sentido para ti. E também para outras pessoas quando forem ver, pensem, não sou a única a sentir isso, porque às vezes só custa dar o primeiro passo e alguém te dê o exemplo do eu sinto isto, porque a maioria de vocês manda por mensagem privada e eu começo a ver, são tantas a dizer o mesmo e pensam, cada uma pensa que é uma dor só delas. É uma pena, porque se tu tens essas inseguranças, esses medos, algum bloqueio, partilha também de forma pública, porque eu sei que hoje em dia temos muito medo de partilhar, mas é uma partilha sincera e honesta e está tudo bem, e é o respeito que também devemos ter uns com os outros, e é a partilha de alguém. Mas partilha, porque se calhar a outra pessoa só está a precisar de ouvir isso e sentir que não é a única a viver este drama emocional, muitas vezes, sozinha. E então, está aqui a Sandra a fazer, deixem-me só aqui tirar a partilha do ecrã. Faz muito sentido o que tu dizes. É assim, o conteúdo que eu trago aqui para vocês não é que seja eu que acordo de manhã e diga hoje vou falar sobre isto. A maioria deste conteúdo são conteúdos que vocês próprios me partilham comigo, que têm essas inseguranças, seja nos questionários que eu faço, nos questionários que vocês preenchem, ou até nas respostas que vocês me mandam nestes diretos, ou em stories, vocês mandam também às vezes algumas mensagens nos posts, nos carrosséis que vocês veem, ou nos vídeos que vocês veem, porque faz sentido para vocês. Só que há muitos pontos comuns de todas vocês, da maioria de vocês, não digo todas, mas da grande maioria, porque algumas pessoas ainda não estão aqui, mas se calhar daqui a uns tempos vão passar por aqui, vão sentir isto, que hoje se calhar tu estás aí a sentir.
Adorei o exercício da fotografia, como fizeste com a tua irmã. Olha, foi brutal. Ainda há bocado mostrei aos meus pais a dizer: olha, porque eles ficaram todos vaidosos, não é? Com a filha. Foi um orgulho. Eu também estou muito feliz com a minha irmã, com as conquistas que ela está a fazer a nível profissional. E, e era nítido. É uma coisa que vocês não conseguem esconder. Eu faço-vos o convite de vão à vossa galeria das fotos e vejam fotos que vos tenham tirado. Não tenhas sido tu a fazer a selfie, porque nós, quando vamos fazer selfie, por norma, fazemos assim, não é? Ali, como a minha irmã estava com o objetivo só da roupa, de mostrar a toalete, não estava propriamente para pôr selfies nas redes. Ali era mensagens privadas comigo. E então é engraçado porque ela está assim. Ela, ela não sabe que eu estou aqui a dar o exemplo dela, mas ela também não vai ficar chateada. Ela estava numa assim. Numa das imagens estava assim. Na outra está. Não, acho que até está mais séria, mas eu agora estou com vontade de rir, não consigo. Mas ela está assim com o ar assim muito sério. E eu disse: não, está escolhida, não adianta sequer eu dizer: olha, vai com o camiseiro branco. Não vais, vai com aquele coletezinho que tu vestiste decotadinho, porque ela também não é alta, ela é mais baixa do que eu. Então o decote, porque eu disse: se levas o camiseiro, leva com aberto, um bocadinho aberto para te alongar aí a silhueta. Mas não, ela depois acabou por escolher aquele que ela está a sorrir, porque ela já tinha escolhido dentro dela. Ela só queria uma validação da minha parte para a decisão que ela já tinha tomado e não sabia que tinha tomado. E muitas de nós fazemos isso. Por isso é que eu convido-te a experimentar, quando tu fores a uma loja comprar alguma coisa, imagina, preciso de uma calça ou preciso de uma blusa. Vais comprar ou vais experimentar a blusa que tu tinhas em mente comprar. Imagina, eu preciso de uma blusa branca. Ok, estás a precisar de uma blusa branca. Pegas na blusa, se fiz alguma que gostes, que te identifique, fique bem com o teu corpo, tudo isso, não é? Tu pegas na blusa branca, mas pega noutra que tu digas assim: eu nunca iria vestir isto. Aquelas que a gente diz nunca, não é? Que é a primeira, assim que a gente diz isso é tchum! É logo ali que a gente vai bater na parede. Leva, ninguém está a ver, até podes olhar assim para ver se alguém te vê que estou a comprar. Leva para o provador, leva as duas, leva aquela que tu já tinhas decidido em que irias comprar e leva aquela que, tipo, miúda a fazer uma travessura, tipo, ai, será que alguém está a ver? Não interessa, leva para o provador e experimenta. Ri-te sozinha, olha para o espelho e ri-te. Se quiseres, tiras uma fotografia quando experimentas a peça. Porque se calhar vais descobrir que realmente faz sentido para ti mudar ou trazer algo novo. E sempre que alguma cliente fazia isto, descobria que estava em fase de mudança porque já tinha vontade e depois já não lhe apetece vestir a outra. É que é engraçado isto. Depois já sente à vontade e isto abre outras coisas porque expande a mente. Por isso é que eu digo que tu já não vais ser a mesma. Quando tu pensas em chegar a um resultado B, antes do resultado B tu já mudaste e já tens outros resultados. E depois já não queres o B. Já não te sacia o B. Aquele B para ti já não faz sentido. Por isso, espero que tenha feito muito sentido este direto para ti. E partilha aqui como a Sandra partilhou aqui também connosco o que fez sentido. Partilha. Se já sabes, se fizer sentido também, inscreve-te no workshop, manda mensagem. Entretanto, já vai estar divulgado nas redes, o link, essas coisas todas. E terei muito gosto em ter-te aqui deste lado, para mergulhar durante 90 minutos aqui neste conteúdo de valor. Depois eu vou-te dizer para entrar, é a primeira vez que eu vou fazer assim de uma forma diferente, que é entrar nos grupos no grupo que vai ficar aberto do workshop, aberto só para quem se inscrever, claro, porque eu vou partilhar muito conteúdo antes do próprio workshop. Vou fazer vídeos de aquecimento já com conteúdo para ires degustando até ao dia. Vamos despedir de ti. Muito grata por estares aí desse lado, muito grata Sandra, muito grata aqui à Guida.
uma boa continuação. Já sabes que a semana começa à segunda, se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. E a forma como a semana começa, já sabes que não tem de ser igual à forma como ela acaba. Por isso está sempre nas tuas mãos. Se hoje vestiste aquela roupa que afinal não fazia nada brilhar em ti, não fazia grande sentido em ti, vale a pena. Estás terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e o resto do mês, o resto do ano, assim, a vestir aquilo que não faz sentido? Ou faz mais sentido amanhã começar já a mudar, daqui a uma semana começares a ter outro sorriso, daqui a um mês começares a olhar para o espelho com outra paixão de ti com a tua imagem e daqui a um ano olhares para trás e dizer, fogo, que mudança brutal. Então, a possibilidade de mudar está sempre do teu lado, não está aqui deste lado. Nós aqui deste lado só te conduzimos e damos-te aqui, não é? A emenda. Tu é que vais escolher o prato que queres, tu tens o poder de decisão. E é bem maior do que aquilo que tu pensas, o teu poder. Por isso, uma boa continuação e vamos nos vendo por aqui.